Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu sou responsável aqui pela área técnica da Color Mix, que é uma distribuidora que fica pertinho de São Paulo, em Barueri. E o que a gente conta hoje com um portfólio muito vasto de ingredientes de performance, opções de ativos e de soluções em cores para cosméticos coloridos. Esse webinar de hoje é feito em parceria com a ABC, né, através do uso da plataforma, e faz parte do pacote de associados jurídicos. Caso não dê para acompanhar na íntegra, o vídeo vai ficar disponível no canal Cosmetalk. E, por falar nisso, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e ser avisado sobre os próximos vídeos. Todas as perguntas vão ser respondidas no final, e caso não dê tempo de ser feito hoje, pode mandar um e-mail para a gente aqui no contato@colormix.net.br e a gente responde. O nosso tema, né, de hoje, a nossa conversa de hoje, são sobre os principais temas abordados pelas nossas distribuídas durante a Cosmetics. E também uma lembrança do reforço que foi o nosso portfólio atual, só que agora voltada para essas tendências de destaque. Que são eles os ativos, né? Ativos e ingredientes para proteção, recuperação e reforço da barreira e do microbioma, os ingredientes obtidos por fermentação em biotecnologia, o upcycling e as novidades em pigmentos de efeito. O primeiro deles, que é a barreira e o microbioma, é porque é o tema mais atual, é o que mais lançamentos estão acontecendo nesse momento. Inclusive, teve uma marca grande de cosméticos premiums que fez um lançamento essa semana com esse tema. E eu gostaria de trazer ele principalmente porque a pele é o maior órgão do corpo, várias áreas que a gente pode selecionar para fazer esse tratamento. No geral, ele atua como uma barreira física e é necessário manter essa integridade, né? Todo o equilíbrio e manutenção desse sistema é feito pelo bem-estar, pelo bom acometimento, né? Sem que nada acometa a barreira. Essa barreira, ela tem essa função de agir contra os agressores, né? Intrínsecos e extrínsecos que participam desse sistema, fazer a regulação das funções vitais, manter a imunidade e as funções sensoriais. E porque recentemente eu vi rolando na internet um estudo sobre barreira e, né, bom estado da barreira ao longo da vida e redução dos sinais de envelhecimento. Então, essa é uma tendência muito bem embasada cientificamente, né, que manter a barreira saudável, manter essas questões é, nesse ponto de vista pode fazer a diferença lá na frente. E uma vez comprometida, que informações eu preciso, que ingredientes eu preciso para fazer o gerenciamento desses efeitos. Outra coisa, a gente fala de barreira e microbioma de uma forma separada, mas a verdade é que é uma relação muito íntima, né? O microbioma, ele recobre, né, a barreira de forma geral, né, desde o nascimento, e necessariamente o equilíbrio de um interfere no segundo e vice-versa. E quando esse desequilíbrio acontece, esses sinais de inflamação, né, que a gente está acostumado, as vermelhidões, a acne, a caspa, o ressecamento, né, tanto da pele quanto do couro, acontecem. E o primeiro conceito que veio de Barcelona foi, a partir dos nossos distribuidores, foi trazer a questão do bom funcionamento da barreira da pele, né, fazer a preservação sem comprometer a barreira da pele. A barreira é esse conjunto de camadas lipídicas que compõem o estrato córneo, né, como está aqui nesse esqueminha, e entre elas permeiam os fatores de hidratação, a água, os nutrientes e os outros compostos que ajudam né, a barreira a funcionar de uma maneira saudável. E esse bom funcionamento mantém a hidratação da pele. Porém, quando algum agente externo consegue perturbar esse sistema, há desequilíbrio entre as camadas, né? Como está aqui no esqueminha, uma vez comprometida, esse sistema de bom regulamento, ele se desfaz. E nesse ponto, tem toda uma preocupação de esses perturbadores de sistema serem conservantes, né? Ou por promover como um gatilho,
ou por piorar uma situação que já estava acontecendo, né? Intensificar algum efeito negativo. Então, uma maneira de solucionar essa situação seria propor o uso de agentes multifuncionais com claims livres de conservante, né, de preservative free, e o diferencial é que esses multifuncionais protegem a formulação de contaminações através de interações que diminuem a quantidade de água livre no cosmético, né? A gente tratando ele como um sistema um sistema cosmético, quanto mais água livre eu tiver, maior a propensão à contaminação de organismos que dependam desse tipo de condição para se proliferar. Pensando nisso, o nosso fabricante fez um estudo de compatibilidade dos agentes multifuncionais, né, que são suaves para a pele e que atuam como agentes preservantes. Eles criaram esse sistema de avaliação, elegendo um dos melhores agentes deles, e essa escala, ela representa que quanto mais perto de um, nesse sistema de avaliação, melhor mais próximo da melhor compatibilidade, porque eles usaram a fórmula sem nenhum tipo de conservante para fazer essa comparação. Então, quanto mais próximo de um, melhor para a pele, o agente multifuncional. E aqui eles testaram o Cosmoderm Zinc Lactate, o Cosmoderm Magnolia, né, que é um extrato de magnólia puro, o Cosmoderm Sodium Las, que é um blend de sódio anisate e sódio levulinate, né, muito bom principalmente para formulações que vão para perto do olho, porque ele reduz o ardor. O Cosmoderm Capo, que é um blend entre propanediol e caprilio glicol de origem natural. E as melhores opções que eles encontraram, né, foram essas, que são muito boas e boas. Né? Eles fizeram todo um range entre todas as diversas opções, e essas foram os melhores ranqueados. De todos esses, eu queria destacar aqui o Cosmoderm Zinc Lactate, que é o nosso agente mais multifuncionais, né, que atua tanto para tratamento como esse booster antimicrobiano. E a composição dele é essa, é uma molécula de zinco e duas de ácido lático conjugadas. E o zinco, ele é um elemento importante aqui para trazer a diminuição dos sinais de inflamação. De forma geral, ele contribui para ingrediente para ingrediente não, né, para a integridade da barreira, né? Ele é um ingrediente regulador e ele faz uma função de proteção antioxidante, né? Ele, no caso de regular o sistema que faz isso. E o ácido lático, ele é um fator de hidratação natural, né? Já presente na pele. Então, a sua reposição através do zinco lactate é biomimética. Ele é um alfa-hidroxiácido, então ele vai fazer toda a parte de renovação celular e ação esfoliante. E também vai ajudar a diminuir os sinais de inflamação. Como características desse ingrediente, ele é hidrossolúvel, o pH de atuação dele vai de 3,5 a 7, ele é efetivo contra bactérias e leveduras. Aqui a gente trouxe um esqueminha do Cosmoderm Zinc Lactate aplicado em um sistema tensoativo no pH 5,5. E dentro de 2 dias ele conseguiu zerar tanto a contaminação por bactérias quanto por leveduras e exercer um efeito secundário sobre fungos, né? Ele não eliminou em 2 dias, mas ele é capaz de atuar em combinação. Então, a gente chama ele de... que ele pode promover esse efeito secundário. A concentração dele vai de 0,3 a 2%, e dá para usar ele como antimicrobiano para preservação ou como booster de preservação em combinação com outros conservantes a 0,5%. O nosso fabricante, ele também, aqui trazendo a questão da microbiota da pele, ele fez esse estudo com bactérias naturalmente presentes em cada parte do corpo, né? Na mucosa oral, nas bactérias da axila, nas bactérias que causam acne e no couro. Então, é possível notar que o Cosmoderm Zinc Lactate, ele tem essa atuação com essas bactérias.
né? Que, assim, elas são naturalmente presentes e qualquer sinal de desequilíbrio pode aumentar a concentração de bactérias e trazer os malefícios que a gente tem conhecimento, que é a própria acne, a caspa, o mau odor das axilas. Então, isso ajuda a dar clientes para produto de desodorante, produtos que podem ser usados, por exemplo, enxaguante bucal, né, produtos para cavidade bucal. E para bom funcionamento do couro, os scalp cares que estão na moda, por exemplo. Então, quando a gente falou que ele era o mais multifuncionais, era por causa de todos esses estudos relacionados, tanto para na ação de antimicrobiano, como esse efeito secundário e na proteção antioxidante, por causa do sistema que ele exerce quando conjugado, da proteção anti-inflamatória, da possibilidade de reduzir os sinais de envelhecimento, dessa atuação, né, antipigmentação, por causa da participação dele no mecanismo de proteção antioxidante, a ação hidratante, a preservação como conservante em si e a renovação celular por esfoliação. A segunda tecnologia que eu queria trazer são os neossomes. Os neossomes, eles são ativos vetorizados, né, vesículas pequenas e muito deformáveis, né? A ideia dela é fazer caminhar mais, permear mais por entre as camadas do extrato core. E aqui, nesse esqueminha, o nosso fabricante comparou um sistema clássico de entrega de ativos com o sistema Neosome através de fluoresceína de raio-x dessas duas moléculas. Então, a gente vê que quando o Neosome, ele é muito mais eficiente em preencher, né, os espaços, né, os sítios entre as camadas da barreira, e esse benefício faz com que esse sistema, né, ele amplie a biodisponibilidade dos ativos que são capazes de ser encapsulados dentro dessa tecnologia. Então, por causa disso, a gente consegue distinguir de acordo com o que tem dentro, por exemplo, um neosome mais para hidratação, um neosome mais para tratar a barreira, um neosome mais para lidar com sinais de inflamação, um neosome para promover uma ação antioxidante, né? Cada qual entrega um ativo melhor para uma performance superior diferente. Então, a ideia é essa, né? Aproveitar completamente o potencial e ampliar a biodisponibilidade por entre os componentes do extrato core. Esse aqui é um videozinho que compara os sistemas, né, um sistema clássico de lipossoma e um sistema de neosome por entre a camada. Aqui ele fala que a composição, né, da cápsula, né, do envelope, ele é feito em dupla camada. E isso torna ele mais rígido e por isso ele teria mais dificuldade de atravessar as camadas. Enquanto o neosome é feito com uma única camada, né, de emulsionante e consegue permear mais fácil, né? Ele amplia essa biodisponibilidade dos ativos por causa desse poder de deformação. A novidade do fabricante nessa questão foi fazer o encapsulamento da fitoceramida, justamente com o claim de reforço de barreira, porque a ceramida é o componente mais importante do extrato core, inclusive é o que tem em maior concentração. E a ideia era fazer trazer essa ceramida do arroz de uma forma encapsulada na forma de glicoesfingolipídio, que é biomimético aos nossos, né, à humana. E com isso, tornar a barreira mais protegida, fazer essa restauração, a restituição do extrato córneo e manter os níveis de hidratação. A segunda tendência é o upcycling. E o que é isso? Significa fazer o reaproveitamento dos subprodutos do processo, né? Trazer uma utilidade para o que seria dispensado. E fazer, de forma geral, né, reforçar esse conceito de economia circular. É literalmente retornar a cadeia de produção e de consumo algo que seria dispensado.
E com esse tema, a gente introduz os nossos bioativos da flora africana, que são os óleos africanos. Aqui a gente tem 6: o baobá, o moringa, o chimênia, o marula, o kalahari e o manquete. Esses óleos, eles são, né, a gente vende ele como ativo, principalmente por causa da posição é, desses produtos no mercado, né, tanto pela questão de abordagem natural, é, como por ele ser diferente, por ele ser exótico, por ele ter abordagem holística, né, tudo que é diferente e que pode ser utilizado como um apelo. O segundo é por causa do estudo, né, do nível de estudo que o fabricante investiu para esse tipo de produto, que foi fazendo os testes de eficácia e, e atribuindo, apesar de serem óleos com composições semelhantes, eles conseguem, através desses estudos, determinar para qual aplicação ele seria mais útil. O terceiro porque ele se compromete em tornar essa cadeia de fornecimento confiável e diversificado, né? As fontes são todas éticas e sustentáveis, né? Eles acompanham toda a comunidade que participa desse processo de forma intensiva, né? E ajuda. O quarto seria por manter os níveis e os critérios de produção nos padrões europeus, e também por manter os produtos com todas as documentações e acreditações, né? A certificação Cosmos, tudo que for necessário para fazer esse produto ter valor no mercado. E o diferencial dessa empresa, que é a Cupanda, é todo o storytelling, né? O que a gente chama de storytelling de produção, né? A região que foi produzida, o tipo de planta, o fruto, como foi tratado, quem cuidou disso, né? Quais foram as comunidades responsáveis por fazer esse tipo de trabalho, né? Porque ele é praticamente artesanal, então ele tem todo esse valor agregado. E para extrair os óleos, que são de sementes, eles tiveram a ideia de trazer, né, de retornar à cadeia de produção as sementes que passavam pelo processo de extração a frio, né, que eles chamam de cold pressing, e dela fazer um tratamento de pulverização a quente para formar os esfoliantes. Então, os nossos esfoliantes africanos, que é de Kalahari e de Baobá, nasceram desse processamento, né? As sementes são separadas de forma manual, separadas para fazer o refino do óleo, e o que sobra passa por um tratamento para virar os esfoliantes. Então, aqui a gente tem o de Kalahari e o de Baobá, que passa pelo mesmo processo. A diferença é que o de Baobá ele tem uma etapa a mais, porque esse produto Muyu vai para a cadeia de alimentos. Esses esfoliantes, eles são vendidos hoje de duas formas, né? De dois ranges de tamanhos, de 100 a 500 e de 500 a 1000. E aqui dá para ver, né, pela, pela micrografia, né, pelo aumento, que ele não é completamente esférico, então ele tem pontinhas responsáveis por fazer essa abrasão. Só que a abrasão ela é feita de modo suave e tem diversos testes de performance para assegurar que não vai ter eritrema, que não vai ter perda de água transepidermal e que ele consegue reduzir de fato o aspecto áspero pelo que ele se propõe em comparação com um produto que não tem esse apelo. Esse aqui é um videozinho só para, né, para conhecer a carinha deles. A terceira tecnologia é trazer um pouco da ideia da fermentação e da biotecnologia, né, dos produtos feitos por ele, dos ingredientes. Esses temas eles começaram a ser tratados, a serem incluídos, né, para o público final. Então, eles já começaram a ter a ideia de que esse tipo de produto é conveniente para substituir derivados sintéticos, derivados animais, e que isso também representa algum valor de mercado. E que eles são similares, né, e são tratados como produtos naturais.
Aqui eu queria trazer a ideia de um produto de fermentação e como esses agentes, né, que a gente vai chamar de agente de probióticos e pós-bióticos, que é o nosso ativo para utilização em pele e cabelo, só que por que que eles teriam um valor diferenciado? Um tratamento convencional com agente microbiano, ele não resolve o problema do desequilíbrio da pele. Como isso aconteceria? Através de um estímulo externo, acontece uma alteração na microbiota, né? Quando a gente fala de alteração, seria a composição. Dessa alteração, acontece um desbalanceamento por causa dessa alteração na composição. Disso, surgiria, né, condições, a gente conseguiria dizer aqui que o problema surgiria aqui devido a esse desbalanceamento. E que a solução até então seria ofertar antibióticos, agentes antimicrobianos em geral, né, bacteriostáticos, só que eles reduziriam toda a população de bactérias, né, tanto boas quanto ruins. E a gente sabe hoje que a bactéria boa faz parte desse equilíbrio, né, diretamente do equilíbrio. E isso faria com que a barreira fosse comprometida e isso resultaria numa suscetibilidade a uma nova infecção. E esse ciclo seguiria, né, sucessivamente. A proposta seria fazer o equilíbrio dessa microbiota com agentes prebióticos e pós-bióticos. E o que seria isso, né? Como seria essa melhora? A pele receberia o estímulo externo, né? A pele, o couro, e sofreria uma alteração. Dessa alteração viria o desbalanceamento, que favoreceria o desenvolvimento de uma condição e de uma evolução ao problema. Só que, entrando como agente de tratamento com agentes prebióticos e pós-bióticos, a gente conseguiria fazer a seleção das bactérias, né, da redução das bactérias patogênicas, né, selecionaria qual seria reduzida, e disso a gente conseguiria fazer a restauração da flora de uma forma melhor. E disso fazer o alívio das condições, né, dos problemas, da caspa, da acne, e manter a flora saudável. Aqui haveria uma quebra do ciclo, né? É uma nova proposta de tratamento para essas desbioses de pele e de couro. E aqui eu só queria explicar a diferença entre eles. Prebióticos, probióticos e pós-bióticos, o que significa todos esses nomes? O prebiótico, ele é o composto orgânico que é absorvido, digerido pelos micro-organismos benéficos para a flora. Resumindo, ele é a comida, né? O que a bactéria boa vai se alimentar, vai nutrir, vai absorver para que ela se prolifere, né? Para que a população seja sempre mantida, né? E ele atua de forma seletiva, não é toda bactéria, as bactérias patogênicas não vão passar por esse mesmo processo. O probiótico, eles são os micro-organismos em si, né? São os micro-organismos ativos. Uma vez que ele está sobre a superfície, ele altera a composição da flora. E o pós-biótico, eles são os metabólitos dos micro-organismos que passaram pelo processo de fermentação, né? Então, um é a comidinha, o outro é o micro-organismo em si, e o pós-biótico é um produto da fermentação desses micro-organismos. E é justamente dele que eu quero falar hoje. Do Bifida Ferment Filtrate, né? Esse bífida, esse ingrediente, ele é um produto que foi filtrado do processo de fermentação da bactéria da linha Bifidum. E o que ele traz para o cosmético, né, o resultante desse processo de fermentação é trazer esses ácidos orgânicos, né, que ele gera ácido orgânico, vitamina do tipo B e aminoácido. E sendo o pós-biótico, ele atua na regulação da microbiota da pele e do couro. Esse aqui é uma foto do stand da Mintel, da InCosmetics, que mostra que, além da tendência da niacinamida e da biotina, que as vitaminas, elas são pontos de atenção aqui agora para os próximos lançamentos. E só para reforçar que essa seria uma forma de levar essas vitaminas para um produto cosmético.
E agora a gente tem um produto para o couro, né? Que segue a tendência de fermentação, que é o Regenhair. Esse Regenhair, ele é um complexo que foi extraído de plantas e raízes, e a ideia é usar ele como um fortalecedor da imunidade do couro. E ele é um agente prebiótico, né? Ele é um oligosacarídeo que vai servir de alimento, né? De nutriente para a flora boa do couro cabeludo. E com isso, ele consegue fazer essa modulação do microbioma. E como benefício dessa modulação, ele traz a ação anticaspa, o alívio de desconforto e coceira, redução de sinais de irritação e vermelhidão. Nas nossas novidades de pigmentos, né, para a parte de cor, a gente tem o Mirage Twinkling Gold. O Mirage Twinkling Gold, ele é uma partícula de tamanho grande, né, de 100 a 700. Para vocês terem uma ideia de tamanho de partícula, eu trouxe uma comparação aqui entre micas e borosilicatos. As micas, que são essas daqui da linha Sim Crystal, Soft Silver, é, Soft Silver e Silver, dá para ver que elas são bem pequenas e que elas oferecem ampla cobertura. E conforme a gente entra na linha de borosilicato, que são os mirages, a gente vai aumentando o tamanho de partícula e dá para ver que a função deles é trazer o ponto de luz, né? O brilho atraente, é sempre muito bonito, né? As pessoas ficam enlouquecidas quando a gente leva em evento, porque é realmente muito bonito. E ele dá um efeito muito único, muito diferente para os produtos. A indicação deles é para qualquer tipo de cosmético colorido ou não. Temos clientes que usam em outros tipos de produto. Ele é vegano e aqui a gente consegue também trazer a questão da sustentabilidade com a condição da certificação Cosmos EcoCert da linha Mirage. E a novidade é essa aqui, que é o Mirage Twinkling Gold. Ele é bem bonito, né? Dá para dar algumas ideias de produtos corporais ou mesmo para maquiagem, por causa desse brilho diferenciado. E o segundo pigmento, ele é uma mica da família Soft. Essa família Soft de micas, é, elas são mate, elas não têm brilho, né? Elas são micas revestidas com óxido de ferro de tamanho pequeno. Esse aqui é o range delas, de 1 a 15 micrômetros. E elas trazem bastante cobertura, alta intensidade de cor. E com a família, né, a inovação foi a Soft Ivory, mas a gente já tem a Peach, a Bronze, a Copper e a Black. Então, é todo um range de cores nude que são ideais para compor esses tipos de produto, de cores de pele, e que para quem tem dificuldade de fazer a dispersão ou que precisa de expertise para fazer esse tipo de composição, ele ajudaria nessa questão. Esse videozinho aqui, ele compara a mica Soft Ivory, que é essa mais mate da direita, com a Ivory, que é uma das nossas best-sellers, principalmente para aplicação em iluminadores, em sombra e produtos corporais, em geral. Né? Aqui é uma com brilho e uma mais mate, bem próximo da cor da pele. Esse aqui, ele foi um pequeno resumo das nossas inovações, o que a gente vai tratar daqui para frente. Eu gostaria de agradecer aos presentes, aos colaboradores da Color Mix e aos organizadores do evento. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precise, quiser amostras para testar os pigmentos, quiser conhecer mais sobre os ingredientes ou se precisar de algum desenvolvimento que a gente não tenha falado aqui, mas que esteja correndo, tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar com pelo menos alguma solução. Tem alguma dúvida?
Boa tarde. Esses pigmentos Mirage podem ser utilizados também para produtos naturais e orgânicos e poderemos usar em quaisquer produto? Para a questão de natural e orgânico, a gente conseguiria atender com a linha Mirage, por causa dessa certificação que ele promete. Né? Ele tem acredito que daquele range todo de partícula que eu mostrei, exceto o Dazzling, que é aquela partícula maior, todas as outras são certificadas. Com a linha Sim Crystal, ela não tem essa certificação, e aí a gente precisa avaliar caso a caso as condições do projeto. Porque ela tem alto índice de naturalidade, mas ela não tem a certificação. E sim, serve para qualquer tipo de produto. A gente indica principalmente para cosméticos coloridos, mas o uso é livre para qualquer sistema. A gente tem cliente que usa em produtos capilares, tem para esmalte, para qualquer tipo de sistema, né? Ele tem essa compatibilidade. Tenho interesse na aplicação do Mirage para sabonete, sim. Para todo mundo que quiser, pode me mandar o e-mail, estou deixando ele aqui, e a gente vai fazer vai encaminhar os pedidos de amostra para vocês testarem. O lactato de zinco pode ser utilizado em produtos de higiene íntima? Ele seria eficaz nesse tipo de produto? Eu posso perguntar para o nosso fabricante se ele tem um estudo para bactérias da microbiota íntima em específico. Porque, assim, por analogia de aplicação, pela composição ser de ácido lático, eu diria que sim, mas a gente pode, né, confirmar baseado em ciência. Pode me mandar um e-mail também, ou um WhatsApp, que eu vou fazer essa confirmação. Eu tô fazendo. Tirei aqui, desculpa. Para sabonetes, precisaria de algum ativo suspensor de partículas? Se for com o objetivo de usar essas partículas em produtos, sim. Né? Como qualquer tipo de pigmento, ele precisaria ser mantido em suspensão. Ai, Jaque, você que é maravilhosa. Muito obrigada também. Muito obrigada, Fabiola. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat para vocês, para ficar mais fácil de copiar. E aí vocês podem mandar para mim, que eu encaminho para as vendedoras da região de cada. A gente tem suspensores de partículas hidrofílicos, né, para sistemas hidrofílicos, que seria as bentonitas hidrofílicas. Só que se for transparente, se a ideia for criar um produto transparente, usar só um tamanho grande de partícula, ele já não seria a melhor opção. Precisa ver quanto de pigmento seria interessante para colocar para fazer essa indicação. Para sistemas oleosos a gente tem também, mas acredito que a sua aplicação era shampoo, né? Shampoo, sabonete. Então seria mais essa. A gente tem dois tipos de. A gente tem de suspensores certificados, EcoCert, que é o Opt Gel CK, que é esse que eu acabei de falar, que é a bentonita hidrofílica. Que sim, aí ele cumpre os critérios de naturalidade, só que ele não é transparente. E para a fase oleosa, a nossa melhor opção seria uma matéria-prima que chama Helbic 7590, que ele é uma trihidroxistearina, né, que é um espessante de fase oleosa com essas capacidades, né, com essa propriedade de fazer essa suspensão em meio oleoso. E também pode ser usado em emulsão. Aí tem os que não são naturais, né? Para critérios de naturalidade, são esses mesmos. Aí uma terceira opção seria uma. Que assim, a nossa goma xantana, que é a Cosmoderm X34, não, ele não é suspensor em si, porém ele consegue fazer um efeito sinérgico de suspensão. Então, dependendo do sistema, a gente consegue indicar eles também.
A gente tem uma família de bentonitas que chama Optigel, para fase aquosa, e Chixogel e Leitone para fase oleosa. Essa é da nossa representada Eckhart Bic. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem o material, fazer as solicitações de cotação, de amostra, ou saber mais da linha, a gente tem bastante coisa para oferecer. Pode entrar em contato. As meninas do comercial vão atender todo mundo. E qualquer dúvida sobre apresentação ou não, eu vou colocar de novo o e-mail. Podem falar com a gente. Coloquei. Coloquei no chat. Eu posso compartilhar de novo a tela. Tava na apresentação também. Mais alguma dúvida? Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Espero que tenha contribuído aí, pelo menos, para dar alguns insights, para ajudar em com alguma ideia ou com algum problema que vocês estejam, para ideias futuras de desenvolvimento. E estamos aqui para ajudar. Máscaras Black, qual pigmento poderia usar? A gente tem máscara capilar, a gente tem o pigmento tradicional, né, os blacks tradicionais, o carbon black, o óxido de ferro, e tem a soft black, que é essa mica da linha Sim Crystal, para fazer essa contribuição com o black. Tem corante também, mas aí acho que pigmento seria mais adequado para fazer esse claim. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Podem entrar em contato comigo ou com as meninas do comercial, se vocês já tiverem meu contato, e disponibilizaremos o que vocês precisarem. Muito obrigada, ABC.